Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live aqui na Acorda Empreendedor, segunda live aqui com vocês. E para reforçar, toda segunda-feira às 9 da noite a gente está aqui com a live para vocês, para a gente conversar, bater papo, trazer assuntos aqui que são bem interessantes. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou compartilhar, né? Vamos mandar pro pessoal entrar aqui na live, ver a gente. Compartilhei. Boa noite, boa noite. Vão chegando, vão compartilhando. Mais um dia aqui de live no Acorda Empreendedor. Nossa primeira live foi semana passada, então foi muito legal. Para você que não assistiu semana passada, tá salvo aqui no IGTV. Então entra lá, assiste. A gente faz um tema aí muito legal de como não desistir. Ponto Certo Brinde chegou, um dos nossos parceiros, sejam bem-vindos. Compartilha, gente, vai compartilhando, vai mandando a live pra galera, porque como a gente tá muito no comecinho aqui de live, muita gente ainda não sabe, né? Então é legal a gente compartilhar, mandar pro pessoal. Então compartilha, manda aí para alguém que você sabe que gosta desse lado empreendedor, que precisa aprender um pouquinho, né? Para que a gente compartilhe e evolui cada vez mais aí aprendendo com vocês. Boa noite, sejam bem-vindos. Lembrando que enquanto o pessoal não chega, dá uns recadinhos aqui. O que acontece? A gente tem episódio novo no podcast toda quarta-feira, tá? Então tá bem legal, a gente toda quarta tem episódio novo, então a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá no Anchor e a gente tá aqui no Instagram. E também a gente tá no Facebook. Então toda quarta-feira a gente tem aí um episódio novo, né? Onde a gente traz para vocês aí conteúdos, dicas, assunto, temas, histórias, que é muito legal que a gente vai entrar com esse tema. Então aproveita, compartilha. Sentiu aí que precisa, né, que alguém precisa aprender um pouco mais sobre empreendedorismo, sobre motivação, sobre acreditar em si mesmo. Então é só compartilhar. Boa noite, sejam bem-vindos. Ponto Certo Brindes entrou. O Gui já entrou, né? O Gui que faz a live aqui comigo. Vou chamar ele aqui. Só um minutinho, vamos ver. Vamos ver. Vamos lá, chamar aqui o pessoal. Compartilhando a live. Compartilha, gente. Vai mandando aí pro pessoal que você sabe que gosta desse assunto, que quer aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. Oi, Gui, boa noite. Boa noite a todos. Muito bom dia, muito boa tarde, porque quem está na live é um boa noite, mas quem for assistir a reprise aí no YouTube toda sexta-feira ao meio-dia, pode estar em diversos horários nos assistindo. E eu já vou pedindo Show. perdão porque eu estava olhando aqui e não atualiza. Aí eu dei um refresh, fui olhar no notebook e já estava ao vivo. Eu tinha Ah, passado não, 4 minutos, meu Deus do céu. tranquilo, tranquilo. Eu tô aqui compartilhando, Gui. Compartilha aí também. Gente, para compartilhar, é legal até ensinar o pessoal. Aqui no Instagram, bem na tela de vocês, tem um aviãozinho, bem aqui nessa parte aqui, ó. Se você clicar, eu não sei como é que vocês estão vendo aí, esse aviãozinho, aí você compartilha com quem tá no seu Instagram, lá na parte do direct. Então é esse aviãozinho aí. Se você não sabe, clica no aviãozinho, tá bem aqui na pontinha, e aí você vai mandando para as pessoas, tá? Eu estava aqui falando para eles, Gui, que o pessoal ainda não conhece esse horário nosso, então tá muito recente, né? Então, assim, a gente iniciou na segunda-feira passada, a gente abordou um tema muito interessante, né? E ao longo da semana também a gente teve na quarta-feira podcast. Então, assim, a gente Uhum. voltou com uma organização muito melhor que antes.
e umas outros temas, outros bate-papos que a gente vai ter aqui, a gente pode mostrar essa evolução que a gente teve. Então, assim, Uhum. segunda-feira às 9 horas tem live. A gente tenta passar para vocês através de posts, no Instagram, no Facebook. Então, assim, a gente traz bastante conteúdo, e tem essa grade, essa organização que a gente está se habituando e isso vai ser Uhum. importante para passar para vocês que estão iniciando um negócio. Então, assim, igual o tema de hoje, né? Parar de dar desculpa. A gente vai abordar mais itens aí, a gente tem um Sim. roteirinho e vocês vão ver que vai ser um bate-papo, vocês vão se identificar com bastante coisa. Sim, sim. Legal. O pessoal que está chegando aí, boa noite, Elisângela, boa noite, Camille. Uma coisa que é legal, Gui, que a gente já tem conteúdo, né, no YouTube. Então é legal o pessoal saber também. Se vocês entrarem lá no YouTube, já vai ter bastante conteúdo. Se eu não me engano, a gente tem 12 episódios lá. No Spotify também. Então, de repente, você fala, ah, mas será que já tem conteúdo? Tem conteúdo. Só que agora a gente voltou com muita força. E tem muita coisa boa para vir aí para vocês. Boa noite, Tadeu, que chegou também. Sejam bem-vindos aqui na Acorda Empreendedor, toda segunda-feira, às 9 da noite. Então, anota aí na agenda. O Gui tá sempre postando aqui nos stories para lembrar vocês, tá? Para vocês não nos abandonem, né, Gui? Eu Não tô até, abandona a gente. eu tô até abrindo aqui o YouTube para vocês verem como a gente, assim, a gente deu uma paradinha por causa da pandemia. Quem assistir, tá no YouTube já a live de segunda-feira para pessoal que não conseguiu acompanhar ao vivo. E a gente, Uhum. meu, tem um monte de conteúdo. A gente colocou aí da última live como não desistir do seu negócio. Então a gente colocou bastante coisas que podem fazer com que você desista e hoje é mais ou menos coincidente o tema, né? Bem parecido. A gente Uhum. colocou também que é um dos motivos que faz você desistir do seu negócio é a procrastinação. Aí se eu falar Uhum. aqui vai dar já uma live de tanto episódio que a gente já tem no YouTube, no Spotify, no Anchor. Total. Então vamos voltar ao tema, né? O tema de Mas vocês hoje, podem né? acompanhar no Porque YouTube. vocês vão perceber ao longo do tempo que eu e o Gui, quando a gente começa a falar, a gente não para mais, né? Então, assim, se vocês dão um tema pra gente, pode ter certeza que a gente vai desenrolar. A gente vai desenrolar. É Mas verdade, é legal, verdade. Gui. Então, o tema de hoje é pare de dar desculpas, né? Então, um tema aí que serve tanto para mim quanto para o Gui, né, para vocês que estão ouvindo, enfim, pessoas que vocês conhecem. Por quê? Porque a gente dá desculpa, né? E quando a gente fala do empreendedorismo, do negócio, tem muita coisa para abordar. Mas dentro da nossa vida, no geral, a gente dá muita desculpa, né? A gente fica muito ali se sabotando, colocando as coisas na frente. Então, o tema aqui, mesmo que você não seja empreendedor, pode ter certeza que está ligado com todas as áreas da nossa vida. Serve sim, porque às vezes a pessoa está procurando fazer algo e meu, tá frio. Aí se deixa vencer por motivos muito menores, né? E transforma esses Uhum. motivos em coisas bem maiores. Então, a gente coloca aqui no Acordo Empreendedor também a questão do comportamental, de ter atitude, né? Em fazer sua Sim. parte. Então, assim, a gente coloca desculpa em coisas bem pequenas. Mas, assim, pequenas, a gente, quando a gente supera elas, né? Que nem, por Uhum. exemplo, na questão do acordo empreendedor deu uma parada, mas a pandemia, que não sei o quê, né? Então, querendo ou Uhum. não, entre aspas, né? É uma desculpa. Claro que teve outros fatores. Mas, assim, Uhum. aí, tem para pessoas que sei lá, falar em público é uma dificuldade,
é uma desculpa, não consigo falar em público, mas é uma habilidade que vai fazer com que ela evolua em bastante coisas, né? É um diferencial. Então, assim, para cada um, às vezes essa desculpinha assim tem um valor maior para um e para outro já não tem tanta dificuldade. Então a gente tem que ficar atento aí a a chegar a Uhum. ponto de dar desculpa. Sim, total. E aí a gente conversou muito, né, Gui, sobre isso, e a gente estava pensando que muitas pessoas, tá? Eu até me incluo nisso algum tempo atrás, que a gente se preocupa muito com o que o outro vai falar, né? Com o que o outro vai opinar pela sua vida. Então já é uma desculpa. Porque às vezes você deixa de fazer alguma coisa porque você está pensando no que seu vizinho vai falar, no que seu primo vai falar, enfim, as pessoas que você convive. Então já é um ponto que, por mais que a gente ache que não é desculpa, porque aí tem gente que vai falar, não, mas eu vou dar um exemplo, ah, mas minha mãe não vai gostar, ah, meu pai não vai gostar. Assim, presta atenção se você não está colocando barreira onde não existe. Até porque a gente está falando aqui de negócios, né? A gente está falando aqui de carreira. Então, o que que importa para você? Sabe por quê? Porque eu fico pensando, Gui, essas pessoas que ela se dedica tanto para o outro, ou até para uma empresa que não é dela, para um projeto que não é dela, mas ela não se dispõe a se entregar 100% para o que realmente importa, sabe? Que é para a vida dela, para os sonhos dela. Então a gente começa a colocar desculpa onde não existe. Ah, meu chefe vai descobrir. Ah, meu irmão não deixa eu fazer as coisas. Então tenta, vamos dizer assim, tenta fazer uma peneira, uma peneira aí de pessoas, dá uma chacoalhada nessa peneira e ver se realmente essa pessoa ela tá acreditando no que você está falando, tá te apoiando dentro do que é possível, né? Então, a gente precisa ficar atento. Será que essa pessoa ela tá me apoiando ou ela não quer ver que eu conquiste as coisas? Porque também tem aquela pessoa que trava, né? O Gui é bom de colocar apelido nessas pessoas. Ah, não, Vai não, pensando aí. Porque a gente vê isso aí. sempre tem aquela pessoa que quer atrasar a nossa vida. Às vezes você conta um projeto, a pessoa já te dá um soco no estômago, ou de repente você conquistou alguma coisa e você vai falar e a pessoa não tá nem aí. Então, quando a gente fala de pessoas aqui em parar de dar desculpa, é fazer esse filtro. Você concorda, Gui? Então, às vezes igual você falou, a gente tem pessoas que opinam quando você permite que as pessoas opinam na sua vida, né? Se contar alguma coisa que você quer fazer, mas o cuidado que tem que tomar é se essa pessoa vai fazer com que você desenvolva o seu potencial. Então, existem as pessoas certas, né? E uma coisa que a gente vem trazer aqui é que você procure pessoas as quais chegaram aonde você quer chegar. Então, você quer desenvolver um negócio, então tem N negócios aí para desenvolver. Então, procure essas pessoas, vê a experiência dessas pessoas. Às vezes, as pessoas que mais dão opiniões negativas é aquelas que estão ali, ó, naquela vida, digamos aí, mediana, né? Não tem Uhum, noção. Vamos dar um exemplo, né? O Acorde Empreendedor. Se a gente contasse, ó, nosso projeto vai ser isso, e a gente procura, aproveitando a oportunidade aí, o projeto Acorde Empreendedor procura despertar empreendedores, procura uhum, trazer, fazer com que a gente tenha uma comunidade que se ajude, que troque uhum, experiências. Então, assim, trazer essas experiências, trazer esse bate-papo, conteúdo, coisas que dão certo, né? Ver também pontos de melhoria, né? Para a gente trazer para vocês uhum, o maior número de informação possível. Porque, assim, às vezes você conta para a pessoa que não tem uma vivência, não tem ideia de negócio, e acaba acontecendo que, não, isso aí, a pessoa nem raciocinou aquilo, nem digeriu aquela informação, ela fala, não, isso
Isso aí não é para você, não. Sai bem, cara. Então, sem buscar apoio nenhum. Então, nesse Uhum. tipo de situação. Então, é melhor você procurar pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Isso aí fica essa dica aí, porque em questões de pessoas e negócios, a gente tem que ter cuidado, né? Quando lida Uhum. com ambições, com dinheiro, então a coisa fica muito diferente. A gente tem conhecimento de alguns negócios que não deram certo por falta de visão de parceiros. Então, assim, imagina, você conversa, a pessoa, não, legal, aí quer estar junto ali, depois só quer tirar a parte Uhum. dela e não quer trabalhar. Então, como que, como que vai fluir, como que vai crescer o negócio, né? Aí Sim, total. a gente deixa essa dica, procure pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Sim, tem uma coisa que eu falo muito aqui em casa. Se o pessoal estiver aí, vai entender. Eu falo muito assim: se você não é exemplo, você não pode falar nada. Então, eu ensino muito isso para os meus sobrinhos. Falo isso aqui sempre, aqui em casa, quando acontece alguma coisa, eu falo. E por quê, Gui? Porque é exatamente isso que você falou. Às vezes a pessoa ela não tem noção, ela não sabe o que é, mas ela tem o prazer de chegar em você e falar: não, não vai dar certo, você está inventando moda, você sonha demais. E aí a pessoa quer te quebrar para que você não conquiste. E até porque, inconscientemente, falando aqui um pouquinho do nosso inconsciente, se a pessoa não é capaz, ela se sente, vamos dizer assim, confortável, e isso daí é totalmente científico, tá? Então é comprovado mesmo. Então a pessoa ela se sente confortável de falar assim: ah, eu não entendo disso, eu não sei disso, então eu vou falar que não serve, eu vou falar que vai dar errado. Porque dentro dela gera um prazer, sabe? Por quê? Porque ela não sabe. Então, uma coisa que eu vejo também, Gui, quando a gente fala assim: não conte os seus planos para as pessoas, não conte o que você está fazendo, porque cai nisso daí. Porque às vezes a pessoa, você tá falando ali, você tá dividindo, mas a pessoa tá ali, dando um murro nas costas, te levando para baixo para que você Verdade. não consiga, né? Só, só aqui, ó. Só porrada. Nossa, se eu fosse contar aqui tudo que eu já escutei, a gente não ia acabar a live aqui. Mas, Nossa, beleza. deixa para quando tiver uma maratona, né? Uma maratona aí é só alegria, aí já era. Verdade, ó. Ponto certo brinde, lembrando, né? Eles são nossos parceiros aqui. Tá falando aqui, as pessoas têm que ter o mesmo foco. Exatamente. Exatamente. Dentro do que você está buscando, né? Exatamente. Pessoal que está chegando aí, gente, boa noite. Compartilhem. Exatamente, Sil. A pessoa tem que olhar e falar assim, não, essa pessoa está me agregando, essa pessoa vai trazer um exemplo para mim. E olha só, Gui, a gente falou muito no. Ah, não, mas aí é surpresa, né? O próximo episódio, quarta-feira, tá? Vou falar aqui bem rapidinho. A gente falou Spoiler, muito sobre spoiler. network. Rapidinho aqui, não vou falar não. Mas só falando um pouquinho aqui de network, né? Network é quando você conversa com as pessoas e começa a conhecer gente ou da mesma área, ou de repente traz pessoas, né, para o projeto, enfim. E a gente falou muito disso. Então, o network que a gente tem que fazer dentro do nosso negócio, do nosso projeto, é buscar esses tipos de pessoa. Ou que ela seja melhor que você, no caso de entendimento, sabedoria e tal, uma experiência legal, ou que ela esteja igual, né? Que fala, não, a gente está aqui no mesmo barco, então dá pra gente fluir. Tem gente que tem essa Né? resistência de criar uma rede de pessoas mesmo, né? Então, se o Uhum, negócio vai precisar, querendo ou não, de um serviço de hidráulico para manutenção, uma pessoa que entenda de elétrica, uma pessoa que entenda de informática, porque hoje em dia tem uhum, computador, tem maquininha. Então você tem que ter uma rede de network para o funcionamento do seu negócio, mas também
que é importante, isso aí é praticamente básico, né? É ter bons profissionais aí cercando o seu negócio para manter o seu negócio, como também pessoas de negócio, pessoas que têm Uhum. influência, pessoas que têm, de repente, no interesse do seu negócio, você fazer uma parceria. Então, o network não, é um dos pilares aí para o crescimento do negócio, né? Sim, sim. Mas aí vocês escutam quarta-feira o episódio novo que vocês vão entender mais. Pode E Gui, outra coisa que a gente anotou aqui, e aí eu vou deixar para você começar, é sobre tempo, né? Aquela pessoa que fala, eu tô sem tempo, eu não consigo tempo. É uma desculpa? Então, não pode ser, né, uma desculpa, mas eu vou colocar porque eu vivencio isso daí. Para dar um exemplo, eu cheguei a 20 minutos aqui de começar a live. Eu cheguei, já fui me arrumar e já deixei tudo ligado aqui direitinho. Então, assim, Uhum, o tempo é interessante do tempo, porque é aquela questão, a gente tem o tempo, não analisa o tempo. Por exemplo, no meu caso, eu tenho minha atividade em CLT, né? E tenho alguns outros negócios e tem um projeto Acorda Empreendedor. Então a gente tem que dar prioridades. Aí tem pessoas que analisam e falam já de cara, sem raciocinar, mas eu não vou ter tempo para isso. E isso é uma uhum, grande desculpa, porque se você for analisar a rotina da pessoa, se for perguntar basicamente, fala assim, você faz o que no dia todo? Vai, depois que você acorda, vai. Você faz o que até a hora de você ir dormir? Então, se você for analisar a rotina da pessoa, ela, tudo bem, não tem problema, mas assiste novela, Netflix, assiste um monte de coisa que às vezes não usa para nada, sendo que poderia uhum, estar. E tem vontade de ter um negócio, isso que. Aí fala, não vou ter uhum, tempo, mas quer, tem um grande sonho. Então, assim, a gente, em questão do tempo, a gente tem que pôr prioridade nas coisas. Ah, vou deixar um pouquinho de assistir um filme por dia, que tem gente que assiste, deixar assistir dia todo. até de Uhum, madrugada. Então, em questão do tempo, ou você acorda mais cedo para fazer determinadas atividades, ou você dorme mais tarde, se você está querendo buscar algo, almejar algo, você tem que ter prioridade. Então, não é questão não é nem do tempo, porque o tempo é igual para todo mundo. A questão é a prioridade que você está dando para o seu tempo. Eu tenho o uhum, mesmo tempo que a Raquel, todo mundo tem uhum, 24 horas, não tem jeito. Nem que você fique rodando o mundo para que seja de dia toda hora. Mas o tempo é uhum, 24 horas. O que vai diferenciar a sua caminhada no empreendedorismo é o que você faz com o seu tempo, né? Fazer as mesmas coisas e buscar resultados diferentes não vai acontecer. Aí uhum, você tem que total. fazer coisas diferentes para chegar ao seu resultado. Então, dê Sim. prioridade melhor ao seu tempo, né? O que você acha, Raquel? Exatamente, não. E aí você estava falando e vindo mil coisas aqui da minha cabeça. É, Manda, manda. para. Eu estava escutando um podcast. Eu sou fã de podcast, gente. Então, assim, documentário, podcast, eu sou a louca disso. E eu escuto muito, tanto quanto de negócio, mas às vezes histórias de vidas e tal. E aí o dono da Polishop, né, João Polinário, o nome dele. Ele fez um podcast esses dias e ele falou assim: se você está disposto a ficar aqui me escutando, olha isso. Se você está aqui disposto a me escutar 1 hora por dia, porque você quer aprender, por que que você não deixa de me escutar 1 hora por dia e foca no seu negócio? Então é exatamente isso que você A falou. Às vezes a chamada. pessoa ela tá ali, exatamente, assistindo novela, fazendo isso. E assim, o Gui falou, não tem problema, você pode assistir. Eu gosto de assistir filme, às vezes eu assisto filme com a minha sobrinha, não tem problema. Mas que isso não seja assim, sabe, uma rotina, tipo, todo dia. E aí o que você precisa realmente fazer, você não faz. Porque você tá ali doando o seu tempo para outras pessoas, né, Gui? Tipo,
para É, outros negócios, né? E a Netflix é um negócio, né? Então, tipo, não deixa de ser. bom, nisso aí, para complementar em questão do tempo, tem aquela questão da pessoa, ah não, agora eu vou aprender, aí fica aprendendo e assiste outra coisa, aí aprende tudo, porém não põe em prática, né? Às vezes a Uhum. pessoa se especializa ou a pessoa tem um conhecimento que pode gerar para ele um negócio, aí fica aprendendo, não, agora se eu aprender isso, eu vou. Aí aprendeu, não pôs em prática, já veio outras tecnologias ou outras mudanças, Uhum. não acompanha, e aí fica nisso, só excesso de informação, né? Se a Sim, pessoa sim. estava assistindo o podcast dele, né? E aí Uhum. assiste outra, aí já vira um hábito até legal, uma rotina e tal, de aprender sempre cada dia, mas a questão de teoria e prática tem que estar lado a lado. Que aí você consolida o que você aprendeu, né? Você vai ter uma experiência daquilo que você Sim, é aprendeu. legal mesmo. É legal. Eu geralmente quando eu tô escutando, não, porque às vezes estou escutando e aí eu tô fazendo outras coisas, né? Tipo, só fico ali escutando, coloco o fone e vou fazendo outras coisas. Mas quando eu tô assistindo, eu já gosto de anotar. Então, de repente, vi um insight, vi alguma coisa, eu anoto. E Gui, ligado com isso, do tempo, eu queria falar aqui, já vamos pular um pouquinho, sobre aquela pessoa que fala que ela não tem dinheiro para fazer curso ou para ler ou escutar um livro, né? Então, assim, gente, não tem desculpa, pelo amor de Deus, sabe? Você entra no YouTube hoje, tem 1000 vídeos do assunto que você está procurando. Às vezes você compra um produto hoje, você compra um produto, sei lá, um secador de cabelo. Aí você não sabe como funciona. O produto acabou de sair tem um mês. Você procura no YouTube, já tem alguém que falou disso daí. É incrível, sabe? É incrível. Então, assim, se você está dentro do seu negócio, vamos usar aqui a nossa loja imaginária de sapatos, né, Gui? Que a gente tem uma loja imaginária. Sempre para dar exemplo para vocês. Então, se você vai para uma loja de sapato e você quer saber, qual tipo de cadarço, ou um sapato de couro ou um mais macio, sei lá, tô dando exemplo. Se você buscar no YouTube, você vai achar. Então, isso para dentro do seu negócio é uma desculpa. Se você virar e falar, não, mas eu não tenho dinheiro para fazer um curso, eu não tenho dinheiro para ver um livro que eu achei tão legal. Então, é uma desculpa assim que, ó, a gente pode dar porrada, né? Não, tapinha, né, de carinho. Nesse caso aí de dinheiro, e você falou de informações que são gratuitas, né? E aí você pode comparar, né? Você assistir um vídeo, assistir outro, você vai ver que na média é aquilo ali a informação. Aquilo ali está praticamente, digamos aí, uns 90 a 100% correto. Mas a gente também tem que ver o seguinte, e falando de negócio, e você deu um exemplo muito bem, em questão da lojinha de sapato, cadarço, que não sei o quê, e muitos negócios não fazem, essa desculpa de investir no marketing. Essa desculpa Uhum, de, não, isso aí não dá certo, isso aí não dá dinheiro. Mas, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui no Acordo Empreendedor é trazer informação sobre o empreendedorismo, trazer informação sobre o que envolve esse mundo. Então, isso é muito bom para quem está começando um negócio. Por exemplo, hoje eu comprei um pão de mel muito bem montado, bonito, a exposição dele foi, a embalagem estava bem legal, estava bem muito apresentável. E na hora de uhum, comer, consolidou isso daí. Tava excelente o gosto, né, e tal. Então, uhum. assim, a pessoa começou e eu como tendo essa experiência, a gente tem que dar um feedback para a pessoa. Então, isso é legal, uma pessoa acreditar no negócio dela, para ela não parar por Uhum. aí, porque às vezes a pessoa tem uma habilidade, né, de fazer essas guloseimas aí que se tu não tomar cuidado, né, você ficar comendo todo dia, e aí é É, um não dá, né? perigo,
Aí Uhum. o cara não pratica esporte direito, aí só fica ganhando só peso. Mas voltando Aí ao fica com assunto, o nas costas, né? mas voltando ao assunto, assim, às vezes a lojinha de sapato, no caso, se produzisse conteúdo relacionado ao seu negócio, e isso é para qualquer negócio. Ah, esse sapato aqui, ó, é muito bom para isso, para aquilo, ó, tem um cadarço, tem formas de colocar o cadarço e produzir Uhum. vídeo, produzir Facebook, que coisa que eles não fazem. Se for em qualquer comércio, não produz conteúdo para a internet, acha que não tem Uhum. resultado. E para contar uma história interessante aqui, um cliente, ele foi numa loja, e eu não vou colocar assim para, mas vou dar o exemplo e acho que quem está assistindo pode até falar, eu já sei do que ele está falando. Mas foi numa loja Uhum. consertar o celular, aí deixou lá para avaliar e o cara devolveu o celular, né? O atendente devolveu o celular e falou assim, olha, não está funcionando, não está carregando porque tinha só uma sujeira, não vou te cobrar nada. Isso, Uhum. não vou te cobrar nada. O cliente muito satisfeito com isso, né? Fez um post. Esse post foi compartilhado horrores e essa loja, Olha depois só. desse post aí, teve bastante cliente por causa do quê? Da honestidade, do bom atendimento. Então, Uhum. imagine não plantar, não pode plantar informação, mas igual aqui no Acordo Empreendedor, a gente tenta trazer a maior transparência possível daquilo que a gente está vivenciando, daquilo que a Uhum. gente busca, né? Que é esse bate-papo, essas informações que a gente passa para vocês, e no caso, tendo conteúdo assim com veracidade, com humildade, com, né? Tendo o objetivo aí de passar extrair da gente o máximo possível para vocês. E tem gente que não faz. Porque, por Sim. exemplo, se eu for querer receber uma informação de uma loja aqui de roupa, eu tenho que ir até lá. Então Uhum. imagina como seria legal eu chegar aqui no celular aqui, ver o Instagram da loja, ver todas as informações que eu queira saber, tá tudo lá organizadinho e tem um atendimento Uhum. aí pelo WhatsApp ou por outros canais de comunicação. Então, é uma coisa que os empreendedores ou os donos de negócio têm essa desculpa, isso aí não funciona. Então, assim, funciona e funciona muito. É só Ainda mais hoje implementar, em dia. Uhum. né? Ainda mais hoje que se olha, se você estiver andando na rua ou dentro de um ônibus, qualquer coisa, 80% das pessoas estão olhando para o celular. Então, assim, não tem desculpa. Você fala, ah, não, não vou fazer marketing. Ah, outra coisa também que as pessoas não desculpa, ah, não vou fazer tráfego pago, só vou fazer no orgânico. Gente, é legal o orgânico. Dentro do meu negócio, eu também usei muito o orgânico por um tempo. Mas você tem que entender que se você quer é, evoluir o seu negócio, você tem que expandir. E aí você expande como? Levando para mais pessoas. E aí, por mais que você coloque lá 6, sei lá, R$ 10 no Facebook lá para ele te distribuir, lembrando que ele também é um negócio, e isso Gui, é uma coisa que as pessoas não entendem. Né? As pessoas falam, ah, tem Facebook, tem Instagram, tem que ser tudo bonitinho, tudo de graça. Não, gente. Se vocês forem olhar a história do cara do Facebook, vocês vão entender que ele também correu atrás, não foi de graça. Então é um negócio. Então, para mim, é uma troca. Né? E tem muita gente que tem resistência e fala, não, não vou pagar, não vou fazer, e aí sofre as consequências. E aí vai culpar o quê? Que é um outro ponto nosso aqui, o governo. Que você acha? Né? Porque é um ponto aqui que muita gente fala, ah, eu tô assim por culpa do governo, eu tô assim por culpa do país, eu tô assim por causa do presidente, do prefeito, e por aí vai, gente. Mais uma desculpa e mais uma sabotagem aí que você está colocando no seu cérebro. E lógico que eu quero deixar bem claro que eu sou muito ciente do que acontece no Brasil,
de tudo que a gente vê, que eu também não concordo. Mas isso também não me impede de estudar, de correr atrás, de fazer a minha parte para que as coisas comecem a acontecer. Certo? Concorda, Gui? É assim, se depender do governo, o povo brasileiro já não está tão satisfeito, né? Mas Uhum, o que a gente tem que colocar para abrir assim é um pouquinho a visão, em questão de negócio, o empreendedor no Brasil é um dos lugares mais difíceis do mundo, com uma carga tributária terrível. sim. Porém, sabendo disso, porque quando você vai iniciar um negócio, você não tem tanto conhecimento, e aí você fica chateado já. Fala, nossa, Uhum, eu vou ter que pagar não sei o quê, aí tem a questão trabalhista, e tem isso, e como diz o Chaves, isasse, 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 tem bastante coisa. Então tem que tomar esse uhum, conhecimento. E isso é uma realidade, é o Brasil. A gente, não, a gente até tem o que fazer, mas tem que tomar esse conhecimento, tem que ter nítido como que funciona para cada segmento, ou é ICMS ou COFINS e por aí vai. Mas não pode ficar dependendo e visando, vou pagar mais taxa, vou pagar mais isso. Sempre eles vão colocar taxa, não tem jeito. uhum, Mas uhum, assim, tem empresas que analisam, né? Tem empresas que estudam muito, tem advogados, contadores e tudo mais que conseguem diminuir essa carga tributária para fazer com que seu negócio respire. Então, assim, o uhum, governo ele atrapalha muito e não ajuda tanto quem quer empreender. Para você ver, a taxa residencial é uma taxa menor. Se você tem um uhum, comércio, a sua taxa é o dobro. Então você já vê por uhum. aí, né? De questões de taxa de água, de luz, de telefone. Se você quiser um telefone comercial, já é mais caro. Então Sim. tudo é um pouco mais difícil, mas faz parte, né? Faz parte do jogo, né? Vamos dizer assim. Uhum, Então, assim, o que você tem que pôr em mente é, meu, vou entrar nesse negócio e vai ter toda essa lista de imposto aí, taxas para pagar. Para abrir o negócio, você tem que pagar taxa, não tem jeito. Você tem que formalizar o seu negócio. Você tem que se enquadrar em alguma carga tributária de. E aí vai. Aí quem é contador pode, né? Consulte um sim. contador para. E é importante isso, para não ficar pendente aí, porque depois vem o leão aí com a garra violenta. Então, assim, não dependa do governo, dependa simplesmente de você, da vontade que você tem de fazer com que o seu negócio dê certo. E aí você não põe desculpa em ninguém, porque você é Sim. totalmente responsável daquilo que você faz. Você não põe, você não vai pôr desculpa também no tempo, porque você tem sempre que otimizar seu tempo para dedicar e dar prioridade àquilo que você tem que fazer no seu negócio. E você também, se for fazer alguma, adquirir algum conhecimento, leitura de livro, você tem que pôr em prática Sim. e não pôr também a culpa no governo, porque querendo ou não, é saber as regras do jogo e saber jogar. Porque se você Uhum. ficar dependendo ou se chateando, aí você você vai parar o seu negócio e Não, não vai sair do lugar, porque assim, a gente já sabe que o Brasil tem muitos problemas. Todo mundo já sabe disso. Mas aí, o que que você pode fazer para melhorar? Outra coisa, o empreendedor, quando ele tem uma mente empreendedora, porque isso daí também pode ser uma live, Gui, que as pessoas que a gente pode trazer aqui para vocês, a diferença do pensamento empreendedor ou da pessoa que acha que é empreendedor, enfim, acho que pode ser uma live muito legal. Mas falando um pouquinho, o empreendedor, quando ele tem uma mente assim, vamos dizer, avançada, porque o que ele está buscando, ele quer ser empreendedor porque ele quer gerar emprego.
porque ele quer transformar as pessoas, porque ele quer que as pessoas consigam se transformar através da empresa dele, do produto dele, e aí o que você quiser achar. Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, a gente já sabe que o Brasil já tem N problemas, mas se você tem uma mente empreendedora, você tem que falar, como é que eu posso fazer a minha parte? Como é Isso. que eu posso mudar isso daqui? Mesmo que seja uma gota, mesmo que seja um pouquinho. Então, se eu contrato um funcionário, e aí você pode falar, mas um só, não tem problema. É uma vida transformada, é uma família que você está ajudando. Então, a gente tem que parar de ficar culpando só o governo, o país e, enfim, tantas coisas, e focar no que você está querendo. Porque se realmente você tem uma mente empreendedora e você quer ajudar as pessoas, você realmente quer gerar emprego, quer gerar transformação. E isso não quer dizer que você precisa de uma regra, eu preciso registrar a pessoa. Vamos dar um exemplo. Não, tem várias formas de você. Às vezes você contrata uma pessoa que vai entregar um panfleto para você, você está gerando emprego. Uma pessoa que vai editar um vídeo para você, você está gerando. Uma pessoa que vai pegar o seu produto e vai levar no correio, você entendeu? Então, assim, são tantas coisas, Gui, que dá para você ajudar, e as pessoas elas ficam empacadas. Elas ficam nessa, não, eu não vou conseguir, o Brasil, o imposto, blá blá blá, o leão aí que você falou. Então, assim, não precisa, sabe? Vou dar um exemplo meu aqui. Antes da pandemia, para quem não sabe, eu tenho um espaço, né, de terapia. Então, antes da pandemia, eu sempre atendi presencial e tal. E aí eu falei, meu, eu preciso começar a gerar aqui alguma transformação para ajudar as pessoas, né? Porque até porque o meu atendimento é único, né? Eu sou terapeuta, eu que atendo. Então eu comecei a fazer cursos. Então, eu contratei uma pessoa para dar aula de yoga. A gente tinha ali era um contrato ali paralelo, né? Eu não precisei registrar nada, mas a gente tinha um contratinho. Ela tinha a parte dela e ela ia lá, transformava pessoas com a yoga. Depois eu fui e chamei uma pessoa para dar meditação. Então a pessoa foi lá e fez isso. Então, eu estou dando esse exemplo porque para você não ficar preso, que você gerar emprego é só o contrato ali, né, Gui, como um CLT mesmo. E não, você pode gerar empregos de várias formas. E se você tem a mente empreendedora, é isso que você tem que fazer. E aí você vai parar de dar desculpa no governo, no país, enfim, no prefeito e tudo mais. Então é legal a gente começar a entender o que é o pensamento empreendedor. Quando a pessoa começa o negócio funcionar, aí eu falava, meu, vou contratar, e aí quando vai ver, tem que pagar INSS, vale transporte, aí vai pondo na ponta do lápis, já vai ficando desanimado. E aí quando vai ver, tem que depositar aquele salário do empregado. Só que o salário, mais os custos, mais não sei o que, mais não sei o que lá, a pessoa já fica já desanimada. Mas assim, tem que Sim. procurar informação sobre isso, porque às Uhum. vezes eu não falo de ignorância no termo ruim. Eu falo de ignorância na parte de falta de informação. Sim. Porque se você sabe disso, você já se prepara para isso. Não tem desculpa. É assim, você não vai mudar. Eu, quando eu Uhum. comecei a trabalhar, quando eu trabalhava, estava tudo certo. Era só alegria. Agora Uhum. começou a trabalhar, meu, mas tudo vai dinheiro, né? Aí você começa a aprender, né? Como que funcionam Uhum. as coisas, você fala, meu, é assim mesmo e vamos bola para frente. Aí vai tomando mais consciência das coisas. E outro ponto também que a gente tem que abordar aqui para não ter desculpa é, por exemplo, agora nessa live que a gente está aparecendo. Antes a gente não aparecia porque a ideia era um podcast. Então Uhum. a gente começou a amadurecer essa parte de estar aparecendo, mostrar os nossos rostos. Oxe, de quem que é essa voz, né? Aí, Essa aí voz entra do locutor. Aí entra a imaginação de cada um, né? Porque vai Uhum. nas rádios mesmo, o pessoal
fica imaginando uma pessoa, meu, brava, não sei o quê, a pessoa é mó legal, aí você vê, imagina a pessoa de um É. jeito e é do outro. Mas, assim, essa questão de aparecer tem certos bloqueios para cada um. E para qualquer situação na vida, você fica com uma coisa ali te prendendo para você não fazer isso. E nada mais é do que você sair dessa zona de conforto. Então, tudo que for desconfortável você fazer, você tem que fazer alguma coisa e é desconfortável para você, é que o seu. A Raquel pode explicar melhor e cientificamente, né? Mas, assim, para mim, já é um exercício estar fazendo essas lives toda segunda-feira. Já é a segunda. E a gente tem uma meta de compactar o tempo, porque a primeira já foi 1 hora e 10 minutos. Mas assim, Uhum. é bom essa prática para vocês que querem fazer vídeos para o negócio de vocês, podem usar live. Vocês vão sentir uma certa dificuldade de gravar, porque, nossa, como que eu devo iniciar, abrir o vídeo? Tipo o Stories, por exemplo. E aí, galera, beleza? Sou o Gui e tal, né? Aí você fica, pô, eu vou assistir. Eu não achei legal. Mas na verdade, se você colocar lá, você passou a informação simples e objetivamente. E aí você tem que quebrar esses bloqueios As aí. barreiras. Depois que você quebra essa zona de desconforto, você já vai ficando mais à vontade, já vai amadurecendo. Olha como eu estou falando aqui bastante. Então é um exercício que cada Sim. um tem que fazer, né? Aos pouquinhos vai fluindo e você vai se identificando como que como você vai lidar com a câmera. E aí essa voz interna atrapalha muito. Então não deixe que isso seja uma desculpa, né? Sim. Uhum. Total. É isso mesmo. A gente tem que quebrar as barreiras e pensar como é que eu quero, né? Como é que eu quero me ver daqui a um ano, daqui a dois, e aí ter na sua mente um plano a longo prazo para que você foque nisso, né? Que quando você tem direção, você consegue alinhar os seus passos, né? Os próximos passos. Então é exatamente isso, Gui. E a gente falou de compactar a live aqui, né? Porque a gente quer deixar um gostinho, né, para vocês escutarem mais a gente, apesar de, né, a gente falar sempre, mas eu acho que a gente falou todos os pontos, né, que a gente conversou, mas eu queria falar um pouquinho aqui, uma história, né, na verdade, eu não sei se vocês conhecem, mas é um pouco famosa, né, não me lembro do nome dele, eu ia anotar, esqueci, mas é a história do cara que vende água na praia, não sei se vocês conhecem. Você lembra o nome dele, Gui? Agora Ai, você não me é pegou, mas difícil. o importante é a história. Coloca um nome Tá, aí então que depois a gente. vamos usar um nome. Deixa eu ver que nome. Um nome aqui fácil. Cláudio, né? Então, o Cláudio, ele estava desempregado, me veio na cabeça. Ele estava desempregado e sem experiência ali, muito pouca, só trabalhando ali de pedreiro, ajudante geral. E ele falou: Meu, preciso levar dinheiro para casa, preciso fazer alguma coisa. Só que ele não tinha nada, não tinha nenhum dinheiro, nem para comprar um pãozinho. E aí ele ficou pensando, pensando e falou: Não, vou falar com meu amigo. Aí ele foi lá, falou com o amigo dele. Ele falou: Ó, tem como você me emprestar R$ 10? O amigo dele ficou meio assim, né? Porque tava desempregado, sem dinheiro no bolso. Falou: Não Não, vai tá bom, receber de né? volta. É, falou: Puta, R$ 10, né? Falou: Não, me empresta aí que até o final da semana eu te devolvo. E aí o cara deu o dinheiro pra ele, o amigo dele. Aí ele foi lá num depósito de bebida e comprou um fardo de água, né? Aquelas garrafas de água, acho que é de 1 litro, eu acho. E aí ele foi pra praia. E aí ele vendeu as 10 garrafas de água. E aí ele ganhou R$ 10. Na verdade, ele vendeu por R$ 2 e ganhou R$ 20. Aí ele foi, no mesmo dia, ele foi lá devolver os R$ 10 pro amigo dele, pegou os R$ 10 que sobrou e comprou mais. E aí, já desses 10 que ele vendeu, desses 10 que ele comprou mais um fardo, ele vendeu por R$ 2 cada água.
fez mais R$ 20. Então ele foi dobrando o estoque dele. Gente, detalhe, isso foi num dia só. Ele começou no sábado de manhã e foi acontecendo. Provavelmente estava muito quente, né? Para ele estar vendendo muito rápido. E aí ele começou a fazer isso. Só que quando ele terminou o dia, ele já estava com R$ 200. Então, assim, ele acordou sem nada no bolso. Então, primeiro ponto. Ele começou a pensar, o que que eu tenho que fazer? Aí ele ele teve humildade, não teve vergonha, foi lá pedir os R$ 10 emprestado. Então, já quebrou a primeira desculpa, né? Que muitas vezes, Por muitas não ter pessoas têm essa dinheiro. dificuldade. Não tem dinheiro, tipo, não consigo. O não ele já tinha. Então ele foi lá, ele falou, vou pedir os R$ 10. Se o cara me emprestar, beleza. Se não me emprestar, não sei o que eu vou fazer. Segundo ponto, ele foi lá na praia, nunca tinha vendido, começou a vender água por R$ 2. No mesmo momento, para ele ter confiança e segurança, ele já devolveu os R$ 10 ao amigo dele. Então, assim, também não tem desculpa. Porque tem muita gente aí que, né, faz um monte de coisa aí por trás e o universo devolve, né? É. Então, o que que ele podia ter feito? Ah, tô com R$ 10 aqui, vou comprar um pão, vou comprar uma bolacha. Sei lá, não. Ele foi lá e comprou mais um fardo de água. E aí vendeu de novo. E aí foi lá, entendeu? Então ele foi construindo o dia, abastecendo a água ali, e no final do dia ele estava com R$ 200. Só que o mais incrível dessa história, quando ele chegou em casa, ele foi lá, pediu a senha do Wi-Fi do vizinho dele, porque ele não tinha, tava sem nada, né? Zerado. Tava com R$ 200 porque ele falou, putz, amanhã eu vou comprar mais água e refazer o que eu fiz hoje. Pediu a senha do amigo e ele fez um vídeo. E nesse vídeo ele deu essa aula. Ele, ó, gente, peguei R$ 10, comprei a água, vendi por R$ 2, devolvi o dinheiro, e aí ele contou tudo isso que eu tô contando pra vocês. E aí o que que aconteceu, gente? Esse vídeo teve mais de 3 milhões de visualização em uma semana. E resumindo, que depois eu posso até contar um pouco mais da história dele, ele dá palestra, ele tem já 2 livros, best-seller, acho que segundo ou terceiro lugar dos mais vendidos no Brasil. Ele montou uma empresa, ele gerou emprego. Esse amigo que prestou os R$ 10, ele deu um carro para ele de presente. Foi. E, enfim, a história dele é incrível. E por que essa história? Porque ela é simples. E em nenhum momento o cara teve desculpa. E ele poderia, Gui. E ele culpou o governo? Não. Se fosse eu, até falar, e aí, o que eu vou fazer da vida? Ele ficou lá, o que que eu faço? É culpa do presidente que eu tô desempregado? É culpa, sei lá, do meu vizinho? Eu não tenho dinheiro? Ele foi construindo. E ele quebrou, né, Gui, todas as barreiras. Quebrou todas as barreiras. E hoje é um super empresário. Eu sempre assisto as palestras dele, porque ele é muito, assim, divertido, sabe? Ele é um cara divertido, assim, ele faz umas piadas e tal. E a história dele eu trouxe para vocês entender que não tem desculpa para você começar o seu negócio, para você concluir o seu projeto, né? Às vezes você está aí trabalhando de CLT, tá difícil, tá pesado, mas se dentro de você tem essa vontade, sabe? O Gui uma vez usou uma palavra muito legal. Se isso está te incomodando, se tem um incômodo, é porque você consegue. E aí você pega essa história, né, para usar essa semana aí e refletir. O que que você está fazendo? Qual é a sua desculpa? E Gui, já falei demais, fecha a live. Conclui. Não, então, complementando o que você falou, essa questão do incômodo, é aquela voz interna que te faz você voltar ao que você já tá. Então, você está tentando Uhum, alguma coisa aqui, a voz interna faz você voltar para onde você já tá. Então, às vezes a pessoa não sabe aonde pode chegar, não tem ideia. A gente está aqui tentando desenvolver nosso potencial o máximo possível. Não está ao uhum, máximo porque a gente não está totalmente dedicado a isso.
mas Uhum. pelo que a gente viu a semana passada, pelo que a gente já utilizou de ferramentas de organização, e a gente vai trazer isso para vocês, essa experiência que a gente teve, o planejamento que a gente fez na semana. Então tem muita coisa que a gente vai aprender aí, a gente vai compartilhar. E não, e outra, Uhum. isso que é legal, além de aprender, a gente, além de pôr em prática, a gente vai compartilhar. E Uhum. às vezes a pessoa tem Total. medo de compartilhar algo com alguém, mas, meu, não se prenda a isso. Ensine o máximo de pessoas possível que você puder, porque cada vez mais você vai consolidar, e pôr em prática mais ainda aquilo que você aprendeu. Então, você tem que compartilhar, a informação, não guardar para você. Se, é a mesma coisa de Uhum. assistir uma palestra aí e não extrair nada. Pode extrair, nossa, eu Sim. aprendi isso, aprendi aquilo. No outro dia parece que você deu reset. Você limpou o cache lá e tá lá assistindo outra coisa de novo e não põe nada em prática, aí não adianta nada. Sim. E vai despertando, né, na nossa cabeça as Muito. coisas, vai tirando. Você olha para uma história dessa que eu acabei de falar e fala, meu, o que que eu tô fazendo da minha vida? Sabe? Tipo, você começa a se questionar. Mas nessa história é muito interessante porque a questão da venda, e se ele imaginar, ele vendeu, se ele reproduzir isso aí, esse método que ele fez é infinito, mas não é tão escalável, né? Porque Uhum, ele tem que vender, né? Se ele uhum. abre outras galerinhas, né, uma equipe de vendas, aí ele ganha mais. Não, Mas isso aí aí já é outra bomba, né? coisa. Isso aí já é outra coisa, Uhum. né? Sim, sim. Mas a gente já, desde já agradece, né, a, a audiência e a paciência. A gente tem que também dizer o seguinte: toda Uhum. segunda-feira tem live. Essa live vai ser publicada no nosso YouTube, que é Acorda Empreendedor também, na sexta-feira às 12 horas. E no YouTube, no Spotify, no Anchor, a gente publica o nosso podcast semanal, que é toda quarta-feira, meio-dia. E aí, Uhum. diariamente, a gente tenta passar informações para vocês através do Stories, através do post no Facebook e no Instagram, que é acorda.empreendedor. Então, essa rede social toda aí, a gente tenta fazer crescer essa comunidade de quem está começando, quer bater esse papo aí sobre vários negócios, todo esse mundo, esse universo de empreendedorismo, que querendo ou não, Uhum. que o Acorde Empreendedor é um negócio, a Raquel tem um negócio dela, que é o Seja Leve, terapias, tem N coisas que pode ajudar vocês, né? Uhum. Não quer falar um Sim. pouquinho, Raquel? Tá, o Seja Leve, hoje ele atende 90% online, por conta da pandemia e tudo. Mas lá a gente tem a psicoterapia, que é a psicanálise, a gente trabalha com florais, com alinhamento energético, com auriculoterapia, né, que seria a acupuntura. Antes da pandemia, né, a gente tinha aí os grupos que eu falei para vocês, de yoga, meditação e tal, mas por enquanto a gente está atendendo online com esses atendimentos, né? Então, tarot terapêutico também, a psicoterapia, alinhamento energético e florais. Então, tem tudo isso lá. É só me seguir lá que vocês vão descobrir várias coisas. E também tem a nossa parceira, né? Santa Clara, loja Cisper, né? Que vem com. Sim, Já está com novidades, né? Capinha de celular. Meu, aí já tem produtos de limpeza e bastante coisas para sua casa. Capinha de sim. celular que eu já falei. Tem bastante novidade, é só seguir lá no Instagram, que é Santa Clara Loja Cisper, né, Raquel? Santa Clara ponto loja Cisper. Isso, para não errar, senão não acha. Senão não acha. Mas, ó, se vocês olharem aqui no nosso Instagram,
tem um destaque, tem uma bolinha lá que se você clicar lá, você vai ver nossos parceiros. E também vamos falar aqui do Ponto Certo Brindes, que também é outro parceiro nosso. Eles estão aqui, eu acho. Não sei se já foram, mas eles estavam aqui. Então lá eles trabalham com brindes de festas e para empresas, para eventos. Então tudo que você quiser personalizar. Então caneca, camiseta, agenda, chaveiro, enfim, tem várias coisas. Vocês podem ir lá. É ponto certo, ponto brindes, se eu não me engano, mas olha aqui depois do Instagram que vocês vão Isso. saber. E lá vocês podem fazer o que vocês quiserem e personalizar com a sua foto, com o tema do seu filho. Às vezes seu filho vai fazer aniversário e você quer dar uma lembrancinha. Então lá você vai encontrar copo, caneca, copo com canudo, squeeze também, isso daqui, ó, garrafinha de água. Então lá tem bastante possibilidades. Então clica lá, conversa lá com eles que eles vão te atender super bem. E o resultado é muito legal. Gui, você tá com a caneca aí? Que a minha fica no Tô aí. consultório. Pega lá para eles verem. Então vocês entram lá no Instagram do Ponto Certo Brindes e aí vocês conversam lá com eles, que eles vão te atender e trazer para vocês o que vocês querem. A Aqui, gente tem ó. a nossa caneca. Show. Fiquei impressionado com a questão do acabamento aqui, ó. O Uhum. acabamento bem feito, né? Uma qualidade muito acima do que a gente espera, né? Você Sim, olha, vixe, de manhã tem que dar aquele bom dia no Acorda Empreendedor já com a caneca. total. Então é isso. Esses são os nossos parceiros e também tem o Gui na Empreendedor Digital. Que aí você, melhor do que eu, sabe. Nessa parte de empreendedor digital, a gente traz informações para você implementar no seu negócio, que é utilizar o marketing digital, as redes sociais, estratégias de conteúdo, para você sempre ter mais visibilidade da sua marca e aumentar questões de vendas, de visibilidade da marca, né? Porque é uma coisa que a Uhum, gente comentou hoje, a maioria dos negócios não fazem um trabalho no marketing digital. Não tem um atendimento online, acho que bem definido, né? Ah, só o uhum, WhatsApp e tal. E não traz informações do seu negócio, que a gente acabou de comentar. Se eu estiver procurando uma informação de tênis, que legal seria um negócio local produzindo conteúdo sobre. E aí tem uhum, estratégia de você ser encontrado e estratégia de você aparecer para o seu potencial cliente. Como a Raquel uhum, citou, o tráfego pago, que muita gente não utiliza. E uma estratégia simples de aparecer para as pessoas certas que você pode estar configurando, otimizando, e aí você tem no comportamento humano, você olha no dia a dia. Por exemplo, se você aparecer lá no Facebook lá, um exemplo, seja leve, falando sobre algum tipo de, vamos dizer assim, de solução para a pessoa. Ah, seja leve apareceu no outro dia, uma hora ou outra essa pessoa vai comprar. Ou ela viu, uhum, aí você consegue mensurar se a pessoa viu totalmente o vídeo, então você pode fazer uma promoção. Então, N as possibilidades de você aumentar as vendas do seu negócio utilizando o tráfego pago. E também os insights que tem sobre a sua audiência nas suas redes sociais. Você pode estar uhum. fazendo análise e vendo o que dá certo e fazer estratégias para que tenha mais negócios e mais visibilidade para sua marca. É isso aí. É isso, gente. Mais uma vez, obrigada aí todo mundo que entrou, que ficou até o final. O Gui já deu todos os recados, mas fica tranquilo que durante a semana a gente vai lembrando vocês também, né? Eu ou o Gui, a gente aparece nos stories, tem post todo dia com dicas, com mensagens.
Mas eu espero muito que você esteja aqui com a gente de novo, segunda-feira, às 9 da noite. Tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, uma excelente semana. E não esquecendo que quarta-feira, meio-dia, tem podcast. E na sexta-feira tem a reprise para quem não está no ao vivo na segunda-feira, pode estar assistindo. E também quem perdeu, chegou mais tarde, pode estar assistindo na sexta-feira. Uhum. Então é isso aí e até a próxima. Tchau, tchau.